Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas. Lembrando que hoje é sábado 7 de novembro de 2020. São exatamente 21 horas e 2 minutinhos. Depois de algum tempo de ausente dos vídeos, eu voltei a falar sobre o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo Cruz. É que eu andei vendo um vídeo do pastor outro dia e fiquei muito comovido pelo que ouvi, pelo tudo quanto eu ouvi ele falar no seu vídeo. Era um relato amargurado, era uma história triste, uma história muito comovente. Eu nunca imaginara que na vida do pastor Rodrigo Cruz houvesse acontecido uma passagem tão triste, tão sombria, como foi a vida do irmão Rodrigo Cruz, do pastor Rodrigo Cruz. Não um passado escabroso, um passado vergonhoso, não. São coisas que acontecem na vida das pessoas que só com o tempo a gente consegue lembrar e nunca esquece, porque são passagens da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude. Eu fiquei muito comovido, realmente, muito comovido pelo que eu ouvi o irmão falar. Se eu já o admirava, eu fiquei admirando ainda mais depois que eu vi o seu relato, a sua história. O irmão Rodrigo Cruz falava de uma infância infeliz, de uma infância que nenhuma criança gostaria de passar, uma adolescência sofrida, na qual ele até fome, ele falou que já passou fome, muita necessidade, e que esteve às vésperas de se voltar para o mal. Mas Deus era com ele, na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência e na sua juventude, e não permitiu que ele enveredasse por caminhos tortuosos, esses caminhos que existem por aí, que pessoas seguem e não têm mais volta. Deus estava com ele desde o princípio e é com ele até hoje. O irmão Rodrigo foi uma pessoa muito sofrida na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Ele sofreu muito. E ainda hoje sofre, porque realmente certas lembranças fazem com que a gente sofra e continue sofrendo, porque elas não se dispersam, elas não acabam. Ninguém consegue esquecer um passado triste. Ninguém consegue esquecer uma dor sofrida, mesmo que já tenha se passado vários e vários anos. Ninguém consegue esquecer. É como se aquela dor continuasse, sem querer acabar, nos incomodando. Não é verdade? É o que aconteceu com o irmão Rodrigo Cruz.
nesse vídeo que ele falou da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, é realmente muito comovente. Ele não escondeu nada, absolutamente nada do que passaram na sua infância, na sua juventude. Foi muito sofrido, repito, e ele não se envergonhou de falar tudo isso, porque é bom a gente ser sincero, a gente ser sincero naquilo que faz, naquilo que diz, ser fiel nos seus princípios. O irmão Rodrigo Cruz foi tudo isso. Foi uma pessoa que galgou esse pedestal e chegou até os dias de hoje com esforço. Ele chegou com sabedoria, chegou com a ajuda do Senhor Deus, do Senhor Jesus, ele conseguiu galgar esses pedestais aonde hoje está fixado, no nome de Jesus. E lembrando que Deus sempre ampara aqueles a quem o procuram. Como a Bíblia diz, que se voltasses para mim, eu me voltarei para vós. E que os olhos de Deus estão sobre todas que moram aqui na terra. E que Ele conhece todos os moradores da terra, sem exceção. Sem exceção. Seja lá quem for, seja lá como for, seja aonde estiver, aqui na terra, Ele conhece. Você nasceu hoje, Ele já lhe conhece. Você é registrado hoje no cartório dos homens, você também é registrado no cartório celestial. Todos aqueles que nascem aqui também são registrados lá. E o irmão Rodrigo Cruz não foi diferente. Com o irmão Rodrigo Cruz não foi diferente. Ele foi uma pessoa nascida, foi uma pessoa crescida, foi uma pessoa registrada aqui e registrada nos anais celestiais, como até hoje ele é. E como até hoje somos todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Parabenizo o irmão Rodrigo Cruz por tudo quanto ele foi, pelo que ele passou, pelas vitórias, pelas conquistas que ele teve até os dias de hoje. E continua na batalha, lutando por uma vaga no reino celestial, como todos nós lutamos. Todos nós somos os lutadores para termos uma vaga, para conquistarmos uma vaga no reino celestial. Então, congratulo o irmão Rodrigo Cruz, o missionário Rodrigo Cruz, o pastor Rodrigo Cruz, por ter chegado até aonde ele está hoje. Que ele sirva de lição para todos aqueles que se acham desprezados, que se acham perseguidos pela justiça, que se acham abandonados pelo mundo, pelas pessoas. Não pense que Deus os abandonou, absolutamente. Lembra-se de José do Egito? O que aconteceu com José do Egito? Os seus próprios irmãos de sangue que fizeram com ele? Venderam a um povo estranho e enganaram seus pais quando voltaram, que ele procurou por José. Mas Deus estava com José desde o princípio e continuou com ele até o momento em que o colocou
à frente do governador do Egito, e ele acabou sendo substituto desse governador. E o governador deu todo o poder a ele, toda a liberdade, menos uma de que não tocasse na mulher dele. Por quê? Porque José era um escolhido de Deus, assim como o pastor Rodrigo Cruz é, como você, meu irmão, é, como você, minha irmã, é. Todos nós somos escolhidos a dedo por Deus, porque ele diz: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Nas batalhas, nos momentos mais difíceis, até nas derrotas, não esqueçamos que Deus está conosco para nos exaltar no momento certo. Então, meu irmão, confie em Deus. Confie em Deus, porque assim como Ele fez com outros no passado, Ele fará com você no presente. Entendeu? Que Deus te abençoe, te guarde hoje, amanhã e sempre.